Glória a Deus. Igreja, eu vos saúdo com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da palavra de Deus desta noite está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler o versículo 3, depois do 21 ao 28. 1 Samuel, capítulo 15. O tema da palavra de Deus desta noite: palavras, autoridade e saúde. No final, depois que terminar a palavra e encerrar a transmissão, eu estarei orando então sobre as pessoas, por causa do tema fala de cura, né? Saúde, doenças e enfermidades. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, enquanto os irmãos estão procurando o texto da palavra de Deus para acompanhar a leitura, eu convido você que ainda não fez, ajudar o nosso ministério, que possa estar se inscrevendo no meu canal no YouTube, acionando o sininho de notificações e compartilhando essas mensagens, abençoando a vida de outras pessoas, porque o nosso compromisso com Cristo é divulgar a sua palavra. 1 Samuel, capítulo 15, eu vou ler o versículo 3, depois o versículo 21 ao 28. No versículo 3 ele diz assim: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvido a sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas reis sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Pai Celestial, está linda a mensagem da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas agora, com a revelação dela, e possam todas as pessoas que vão ouvir, tanto aquelas que estão aqui congregadas, assim como também aquelas que vão ouvir, estão ouvindo pela internet, e aquelas que ouvirão depois. Abençoa-os em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Pode se sentar, meus irmãos e irmãs. Palavras, autoridade e saúde. É um tema muito urgente e importante também, e que nós vamos compartilhar com os irmãos e mostrar assim o que a palavra de Deus nos coloca de fundamento. São fundamentos que estão sendo desrespeitados, e a consequência disso tem sido e vai ser pior ainda, né? Enquanto ainda a igreja está aqui, vai piorando, mas quando ela sair vai ficar pior. Mas para nós importa isso hoje. Eu vou explicar algumas palavras básicas, porque depois a gente vai se desenrolar com o tema. Primeiro eu vou falar de palavras, depois da autoridade, depois de saúde. Na verdade, as doenças e enfermidades que interferem na saúde. Agag, a palavra Agag em hebraico é um título do rei Amalequita, como o faraó era para os egípcios. Amaleque em hebraico, povo descendente de Esaú, que atacou Israel quando saiu do Egito. Então os amalequitas, como Moisés
erguia a mão, os hebreus venciam, quando pesava a mão, caía, perdia, aí então o Arão e o Ur estenderam a mão dele e colocaram em cima de uma rocha para eles vencerem. Então o Amaleque, ele quis se aproveitar da fragilidade de Israel e agora Deus então manda exterminá-los. Obedecer é a palavra famosa, chamar. Como eu sempre explico, para nós, ela tem muito significado. A gente pega os 3 principais para nós, que é ouvir, entender e obedecer. Ouvir, aqui fala, o original fala, ouvir com inteligência. Entender é compreender pela inteligência, como Salomão pediu a Deus que fosse o coração dele, né? E obedecer é fazer a vontade, é quase que uma revelação. Você compreende o que Deus quer e você obedece. Você vai de imediato. Essa palavra, para vocês terem uma ideia, ela aparece 1158 vezes no Antigo Testamento. Nem todas relacionadas ao homem, mas também relacionadas a Deus, mas a maior parte relacionadas a nós. Atender, a palavra kalshab, ela quer dizer prestar muita atenção em alguma coisa, é inclinar os ouvidos, é ouvir com muita atenção, então está focado, ao contrário de estar distraído, está ouvindo a mensagem, está fazendo outra coisa. É obedecer de imediato. Deus fala, você obedece. A palavra rebelião, a palavra meri, em hebraico, ela fala, rebelião é uma oposição à autoridade, é o rebelde. Então é uma oposição com a autoridade com amargura. Então é quando se cria amargura contra uma autoridade. Basta você ouvir o nome da autoridade, então você já vocifera, você já coloca para fora aquela amargura e fala contra. Um exemplo disso, acredito que hoje está aqui no Brasil, né? Acho que nunca se mostrou esse espírito contra um presidente como agora. Independentemente de você gostar ou não gostar, não estou falando disso, não estou falando de política, estou dizendo da autoridade. O presidente é a maior autoridade da nação. Uma nação que ela é rebelde a ele, instituição, numa pessoa, leis e normas, aquilo que está na lei, aquilo que não contraria a palavra. Toda nação tem, algumas nações são reis ainda, né? Mas a maioria tem os seus presidentes, governadores, prefeitos. Feitiçaria, a palavra kessen, significa, é um conjunto de objetos, sortilégios, técnicas e instrumentos para manipular a energia psíquica do homem, as manifestações da natureza e as forças espirituais que eles dizem que é de deusas e deuses, que na verdade são demônios. No passado, famosas feiticeiras como Medeia, Alcina, Circe. Na verdade, resumindo, feitiçaria é atribuir poderes mágicos para objetos, e a gente vê que isso está acontecendo dentro da igreja. Então feitiçaria não é privilégio só de feiticeiro. Existe muita igreja evangélica e etc. que estão aí, católicas também, né? Os cristãos hoje atribuem poderes a objetos. A palavra obstinação, pautsar, em hebraico, literalmente significa demonstrar arrogância, empurrar. É entorpecer. O que é isso? É uma teimosia, é uma birra, como se a pessoa tivesse drogada de teimosia. Por isso que ele fala entorpecer. Ela não aceita que está errada, ela não aceita a correção, ela não aceita ser ensinada. É aquela pessoa que acha que está certa, sempre certa, sabe tudo. Teimosia doentia em não obedecer. É o popular teimoso feito uma mula empacada. A palavra idolatria, a palavra terafim, literalmente eram ídolos do lar, eram imagens de ídolos usados nos cultos domésticos nas casas que se faziam. Antigamente eles faziam culto nas casas, só que eram idólatras, né? Então o que Deus está dizendo? Que o rebelde, para ele, é o mesmo que feiticeiro. O teimoso, em não obedecer, é como um idólatra, alguém que adora a imagem ou ídolo, algum ídolo aí. Então ele começa colocando isso. Então vamos lá, palavras. Palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas. Palavras são sementes. Palavras plantadas, faladas são sementes plantadas. Se você não quer que se materialize, que aconteça, não fale. Jesus disse assim em Marcos 11, 22, 23:
E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer coisa que disser a este monte você falar, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo. Veja bem, normalmente quando é uma coisa boa, a gente tem dúvidas, a gente tem incredulidade, mas quando é uma coisa maligna, a gente tem certeza. Então a gente expressa algo contra uma pessoa, e às vezes contra nós mesmos. Então, palavras são sementes, palavras faladas são sementes plantadas, palavras faladas com repetição são sementes plantadas e regadas. É como se você estivesse plantando a semente, nasceu a plantinha e você está ali regando. E o que acontece? É que as sementes germinam. Saul ele faz a escolha errada e fala as palavras erradas, porque estava na sua mente, para encobrir a sua rebelião. As escolhas do rei Saul, elas vão atingir também a saúde dele. Então ele começou com palavras erradas, atitudes erradas. Então Deus deu uma ordem ao rei Saul, através do profeta Samuel. Saul era o rei de Israel, era a maior autoridade, mas Samuel era o profeta, era a maior autoridade, porque era espiritual, tanto que o rei foi ungido pelo profeta. Então ele, assim como todo o povo tinha que respeitar e obedecer a sua autoridade, ele tinha que fazer o mesmo com Samuel, porque Samuel tinha autoridade espiritual, e a autoridade que Saul tinha foi dada pela Samuel. Então Deus ordenou: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O rei Saul desobedece a ordem de Deus, está lá no versículo 8, e tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E pior, o motivo foi a cobiça, o desejo cobiçoso. No versículo 21 diz: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então Gilgal que significa um rolo, e literalmente foi um rolo que ele arrumou para ele, né? Então veja bem, Saul recebe uma ordem. O problema é que, para cumprir a ordem, ele se deparou com algo. Quando ele chegou para destruir os Amalequitas, ele viu que muita riqueza. Ele falou: quando eu vou destruir isso? Ele olhou ovelhas, gado, tudo do bom e do melhor. Ele falou: mas é o seguinte, a gente queima e destrói o que não presta e pega as coisas boas, aí nós vamos oferecer uma parte ao Senhor, como se enganasse o Senhor. Ao deixar o rei Agag vivo, mais de 5 séculos depois, um agagita chamado Amã tentou exterminar todo o povo de sua base do poder, todo o povo hebreu, lá em Esther 3. Ao poupar, então onde estão os erros dele? Ele poupou a vida do Agag, ele poupou o melhor das ovelhas, ele poupou o melhor das vacas, ele poupou o melhor da segunda ordem, ele poupou o melhor dos cordeiros, ele poupou o melhor de tudo que era bom. Agag é símbolo das cobiças mais fortes e secretas, que te levam a fazer loucuras de pecado e desobedecer ao Senhor, mesmo que você saiba das consequências. Então, Agag significa tudo aquilo do instinto maldoso que o homem tem, que o leva a fazer coisas malignas. Então, ou você mata Agag, ou Agag mata você. Ele mata a sua vida espiritual, ele destrói a harmonia da sua paz. Como eu já expliquei isso em diversas palavras, imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados, porque elas te levam a fazer escolhas. E o rei Saul, ele escolheu o caminho da desobediência, ele foi rebelde. Então Deus manda essa mensagem: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, que você faça um monte de coisa, tanto quanto Ele tem em que você obedeça a palavra dEle? Óbvio que não. Se a sua mente não for renovada no Senhor Jesus, você sempre vai fazer escolhas erradas. Como diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
não é uma questão de você ter sorte, é você fazer escolhas erradas. Você diz, não tenho sorte nos negócios, tudo dá errado para mim. Não, você faz escolhas erradas. Você diz, não tenho sorte no amor, nenhum relacionamento meu dura muito. Não, você faz escolhas erradas. Mas pastor, eu gosto daquela pessoa. Então, você fez uma escolha errada, vive preso a um sentimento errado, e as suas palavras são sementes que germinam em sua vida. Essa é a questão, você está escravo dela. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a morte e a vida estão no poder da língua, porque palavras são sementes. E palavras faladas são sementes plantadas. E palavras faladas com frequência, com repetição, são sementes plantadas e regadas. Deus nos dá a dica, em Deuteronômio 30, 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então Deus está dizendo aqui, escolhe, pois, a vida. As palavras de Saul se resumem em culpar o povo. Ele jogou a culpa no povo. Então disse Saul a Samuel, no versículo 24: pequei porquanto tenho transgredido ao Senhor, a ordem do Senhor e as tuas palavras. Ao invés de colocar a culpa nos outros, aprenda a fazer as escolhas certas. Aí revise aquela mensagem, né? Eu coloquei um tema de 2 palavras, né? Eu falei, por que fazemos tantas escolhas erradas e como fazer a escolha certa, que não é o tema aqui hoje. Segunda palavra, autoridade. Em Romanos 13, do 1 ao 5, nós lemos assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem estarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Um bom cristão, o sujeito entrou e roubou, o que vai acontecer com ele? Vamos chamar a polícia e vai preso. E aí começa, e assim por diante. O princípio da autoridade está ligado à obediência, que está ligado à saúde espiritual. Essa geração que nós vivemos, ela não respeita a autoridade, e por isso, ela não obedece. É a geração mais doente que se tem notícia, é essa. A Organização Mundial da Saúde, ela considerou a depressão como o mal do século 21, dessa geração. Já se fala em epidemia de depressão, pois ela atinge hoje 10% da população do planeta, e está aumentando a cada ano. Quer dizer, considerando pelos dados que vi hoje, que são 8 bilhões de pessoas mais ou menos no planeta, então 10% são 800 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Para vocês terem uma ideia, é um pouquinho menos do que as populações da Rússia, do Brasil, do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos somados. E junto com elas ainda estão transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e síndrome de Burnout. É uma geração doente, porque é uma geração rebelde. É uma geração rebelde. E a televisão, uma época, ela colocou anos rebeldes, incentivando a rebelião. E muita gente morreu em cima disso. Na verdade, quando nós temos problemas, a melhor maneira de nós resolvermos isso é orando. É através da oração a Deus que institui as autoridades. Essa geração está crescendo e já aprendendo a não se submeter à autoridade do pai e da mãe. Prefere estar onde os pais não estejam. Esse tem sido o mal. Desde pequeno já começa, então eles arrumam desculpas para fugir. O pai vai na festa A, o filho pede para ir na B. Então o pai deixa, é muito democrático, deixa o filho lá naquele lugar da festa B, longe dos olhos dele, e vai para outra.
e acha que está fazendo bem. Ou o pai se congrega na igreja A, aí o filho diz que lá na igreja B tem o que ele precisa, que ele gosta, aí o pai deixa ele lá. O que ele está ensinando ao filho? A não respeitar a sua autoridade. O que diz a Bíblia? A gente tem que sempre na palavra do Senhor. A nossa regra é a palavra do Senhor. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a vir envergonhar a sua mãe. E aí o que acontece quando começa a tratar o filho assim? Os pais precisam vigiar o comportamento dos filhos, né? Tanto de crianças como de adolescentes. E um exemplo, não tem na Bíblia, mas a gente tem que colocar dentro de princípio. Então aí o problema já começa com essa liberdade errada. Começa agora o uso de celular. Vocês imaginam o filho ou a filha com o celular e ele põe senha. Claro, de repente o filho chega para o pai: pai, mãe, olha, eu tenho celular que está com senha por causa de escola, mas a senha está aqui na tua mão, para o senhor usar a hora que quiser. Pode entrar lá e... tudo bem. Vocês viram o exemplo de um menino? Fez tudo por internet, ele viajou no estado lá do norte, nordeste, veio para São Paulo, de avião, passou sem pagar nada, ninguém barrou o menino, ele veio, todo mundo desesperado, a família, o menino estava aqui, veio para a casa dos tios dele, acho que não me engano, em Campinas. Sabe por que faz isso? Porque pai é liberal demais, são pais que a gente fala de frouxo, não tem autoridade. Os filhos, então essa geração está crescendo assim, uma geração que não obedece. É por isso que quando o anticristo chegar e pegar toda a desordem, ele vai impor a vontade dele. Ele vai impor, então a geração vai aprender a obedecer com vida ou morte. Porque a geração que nós temos hoje é uma geração rebelde, é uma geração que não para em igreja, não para em lugar nenhum, é uma geração rebelde. Qual que é a senha para filho assim? Problemão. É essa a senha. Vai dar problema. Os problemas eles não vão demorar a acontecer. O papel dos pais é educar, ensinar e disciplinar os filhos. Provérbios 22:6 diz, conhecido e popular: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dela. Eu ouvi de uma mãe o conselho que eu dei para o filho dela muitos e muitos anos atrás. Uns problemas que surgiu na família, ela colocou um testemunho para mim dizendo: olha, o meu filho se lembrou até hoje daquilo que o senhor falou para ele. Por quê? Você ensina o caminho. Não era o pai dele, mas um pai espiritual, porque ele me ouviu. Eu disse: olha, é esse o exemplo, é esse o caminho. O profeta Samuel, ele foi o segundo maior profeta de Israel, mas ele falhou feio na educação dos filhos dele, por isso que gerou problema. 1 Samuel 8:5, esse problema que vocês estão vendo com o rei Saul, está escrito assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Aí começou todo o problema, né, que o Senhor fala. O cristão que comete um pecado numa determinada congregação e corre para outra, ele foge da autoridade por causa da disciplina. O que diz Hebreus 12:8? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então uma geração bastarda é uma geração que não tem disciplina, e os pais estão criando hoje, e não estou falando de mundo, estou falando de pais cristãos criando filhos bastardos, porque não tem disciplina, não tem correção. E não é necessariamente só com vara, é questão de saber respeitar a autoridade. Hebreus 13:17, um texto muitas vezes mal compreendido, que ele diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. A palavra pastor está ligado ao alimentar, ao guiar, a guardar, a conduzir, é dar o caminho, é mostrar: olha, esse é o melhor caminho, esta é a palavra do Senhor. Um exemplo, vamos dar um exemplo de pessoas que desrespeitam a autoridade.
Simei. O Simei, ele amaldiçoou o rei Davi. Lembra bem a geração que nós vivemos. Ele odiava o rei. Ele era da casa de Saul. Então, vendo o que aconteceu com Saul, como Deus escolhe o Davi, é uma questão política. Saul representava um lado, Davi o outro. Vamos imaginar que Saul representava a esquerda e Davi representava a direita. Ele era defensor de Saul. Quando acontece tudo o que acontece com Saul, que a gente vai citar um pouquinho para frente, e o rei Davi é colocado no lugar, ele passa a odiar Davi. Aí diz assim lá em 2 Samuel 16, 5, 7. E chegando o rei Davi a Baurim, é Baurim, viu? Não é Bauru não. Eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, e contra todos os servos, não era tomate, não era pedra mesmo, todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o, Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue, e homem de Belial. Então, o Simei, ele usa a sua boca para lançar todos esses tipos de palavras contra o rei Davi. E o que aconteceu com o Simei? 1 Reis 2, 41, 46. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: aqui é Salomão. Davi já tinha morrido. Não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra porta, ele foi disciplinado. Fica sabendo que serás morto. E tu me disseste: boa é esta palavra que ouvi? Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei, e o Simei gostava de me obedecer: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a tua cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e remeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Então, o Simei é morto como penalidade, porque desobedece à disciplina que tinha. O que diz no Novo Testamento? O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, 13 e 15. Sujeitar-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor ao Senhor, do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Então, o povo cristão só vai ter autoridade para desacatar seus superiores quando a ordem, a lei, as normas forem contra a palavra de Deus. É claro que se entra um presidente, um governador que diz: olha, os pastores não pregam mais o evangelho, aí não tem jeito, aí nós vamos desobedecer mesmo. Um testemunho. A pastora mexicana Ana Mendes Ferra, ela foi liberta do voodoo, ela era sacerdotisa do voodoo. Hoje ela é reconhecida como apóstola, está sob a cobertura espiritual de Rony Chaves, da Costa Rica. Ela comanda um centro de treinamento de homens e mulheres em guerra espiritual e ministério de intercessão. Ela tem doutorado em teologia e é autora de livros consagrados, uma mulher muito respeitada em diversos países. Ela teve a direção de Deus para viajar e ajudar os pastores que estavam lutando para destronar um principado de uma cidade, e ele atuava numa montanha. No dia preparado, se vocês procurar na internet, vocês vão ver várias ministrações dela ali. No dia preparado, foram subindo, toda a equipe, subindo até o alto do monte da montanha, onde o principado atuava. Ali se faziam as oferendas. Quando chegou próximo do topo, o pastor que comandava a equipe deu uma ordem para ela: você nos ajudou muito, Ana. Daqui deste ponto, você volta e desce. Vamos fazer um parênteses aqui. A mulher sai da cidade dela, não sei se foi ela que pagou a conta ou se eles que ajudaram. Ela tem um conhecimento de guerra espiritual, treina líderes, pastores. Ela sai da cidade dela, ela vai até ajudar a equipe de pastores e obreiros que estão lá trabalhando.
Eles estão subindo no alto da montanha. Quando eles vão chegar no topo, que é onde eles vão fazer as orações, o pastor que liderava a equipe diz a ela: você já nos ajudou, Ana, obrigado, daqui você desce. O que faria se fosse um cristão brasileiro, uma cristã brasileira, porque era uma mulher que dividiu, tão conhecido pelo barraco? O que é isso? Eu viajei de tanto, gastei, vim aqui, sou conhecedora, e agora chega na hora de fazer o negócio, na hora H, o senhor manda eu descer? Ou então, Deus me mandou aqui, convém obedecer a Deus e não a homens. Não, a famosa pastora Ana, ela obedeceu a ordem do pastor. E com isso eles conseguiram vencer o principado que atuava naquela cidade, comandando o espírito de Jezabel. Naquela cidade todas as mulheres eram desobedientes, insubmissas e rebeldes. Se ela desobedecesse a ordem, falhariam na missão. Tinha que ser uma mulher obediente num conflito desses, que confiasse na autoridade do seu líder, ainda que ela não convivia com ele. E graças a essa atitude dela, eles conseguiram vencer o principado. Então ela entendeu que Deus precisava dela lá. Como? Para mostrar, ser o exemplo e dar o direito de as mulheres verem que a obediência, a autoridade, ela faz parte. Porque ali não se fala nada contra o Senhor. Essa geração atual é doente, porque ela não obedece, ela não respeita autoridades. Aí, nós aprendemos uma coisa. A terceira palavra e última: saúde. Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. À primeira vista parece que doença e enfermidade são as mesmas coisas. Mas aí a gente recorre ao original da palavra do Senhor e a gente descobre que não é não. A palavra doenças, em grego, nossos, significa doença. Ela vem do latim, na nossa língua, dolentia, que significa causar dor. Ela era designada no passado como morbus, de onde vem a palavra mórbido, causa dor, causa doença. Doença tem um caráter físico e psicológico, e todos nós podemos ter, pois o nosso corpo é carne e osso. Ele pode ser atingido por um vírus, por uma bactéria, vírus da Covid, acidentes, armas, ou mesmo por um mau funcionamento, pedra nos rins, problema de estômago, úlcera. Agora, enfermidade vem da palavra grega malaquia, que vem de malacos, significa moléstia, mal, mas ela vem de uma palavra que significa efeminado, nos nossos dias homossexual ou luxúria, que é o desejo sexual fora de controle, ele está fora do propósito de Deus. Enfermidade, então, ela é de caráter espiritual, ela tem uma causa espiritual demoníaca, isto é, há sempre um demônio por trás. Pode ser com possessão, pode ser com atormentação ou obsessão, e pode ser por influência, dependendo do trabalho, Normalmente, quando Jesus ele curava um enfermo, um demônio era expulso. Como exemplo, Lucas 13, 11, 12 e 16. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E não convinha soltar esta, explicando para os fariseus, que estavam ali já questionando porque ele fez isso no sábado. E não convinha soltar esta mulher no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Então, há 18 anos o diabo Satanás prendia essa mulher numa enfermidade. Ela não tinha dor, mas ela vivia encurvada. Que doença? Marcos 9:25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, na verdade isso aqui não é enfermidade,
Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. A pessoa, o menino, ele era surdo e mudo. Enfermidade, ele não sentia dor. Era de um espírito. Quando Jesus expulsou, ele passou o quê? A escutar e a falar. Então, a enfermidade, ela tem a natureza espiritual. Agora, exemplo de doença. Mateus 8, 14 e 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Então, a doença, coisa mais comum, a enfermidade, ela tem uma natureza espiritual. A gente já orou por situações de pessoas que tinham enfermidades porque sofreram trabalhos de macumba, e foram libertas dos espíritos, foram curadas da doença. Como consequência das palavras e atos de rebeldia, o rei Saul colheu. Olha o que está escrito em 1 Samuel 18:10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte do Senhor, foi autorizado, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Então o Saul, o que acontece com ele? A sua atitude de rebelião abriu uma brecha na sua vida, para que ele passasse a ser atormentado por um espírito. Nos dias de hoje, isso é chamado de encosto, né? A forma popular de entender é encosto. O que é? É um demônio que, por diversas razões, ele começa a acompanhar a vida da pessoa, causando doenças. Muitas delas nem são diagnosticadas em exames. Tem a vida amarrada, depressão constante, tristeza, sente muita raiva, como ele mostra o exemplo aqui, e não consegue perdoar, e fica agressiva por qualquer coisa. Não necessariamente a pessoa é possessa. Então o Saul, ele passa a ser atormentado, ele tem raiva, e naquele momento de raiva, o que ele faz? Ele tenta matar o rei Davi. Vocês percebem que é uma coisa maligna. Ele passa então, se a gente fosse dizer hoje, estava sobre um enfrentamento de encosto. Então muitas pessoas às vezes perguntam: existe encosto? Olha, se você entender que encosto é um demônio que se aproxima de uma pessoa e passa a acompanhar essa vida da pessoa, atrapalha no trabalho, na família, no casamento, na vida pessoal dela, é que pode levá-la, infelizmente, a algo pior que nós vamos ver para frente. Uma forma então simples de explicar, o que popularmente se chama encosto é um espírito atormentador, que atormenta a vida das pessoas, e Jesus tratou com eles. Lucas 6,18 diz que vieram para ouvir-os e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos eram curados. Então, os atormentados por espíritos eram curados. Esses atormentados por espíritos, hoje a sabedoria popular chama de encosto. Os espíritos chamam de encosto, mas na verdade é um demônio. Ah não, ele é bom, ele é doutrinador. Gente, ele é bom sim, que sai em nome de Jesus. Atormentados, a palavra ocleo significa atormentado pelos demônios, molestar, assediar, deixar em confusão, que é como a pessoa vive, em confusão, em conflitos constantes. Qual foi o final da vida de Saul? O rei Saul desobedeceu a palavra de Deus, respeitou a autoridade do profeta Samuel, falou o que não devia. 1 Samuel 15, vou ler os versículos 3, 8, 21 a 28. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se para ir, ele lhe pegou pela hora da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e eu tenho dado ao teu próximo melhor do que tu. Ele escolheu, aí ele começa a colher. Em 1 Samuel, a gente viu primeiro aquele texto dele oprimido, agora em 1 Samuel 31:4, na versão da King James. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, estava na guerra contra os filisteus. Quando ele viu que ele estava perdendo, e vendo que os filisteus viriam para matá-lo, ele dá ordem ao seu escudeiro. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desbainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos, e antes de me matar, me humilhem ainda mais.
mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então, imediatamente Saul puxou sua própria espada e atirou-se sobre ela. Isto é, como que ele terminou? Ele se suicida. Esse foi o final de um homem atormentado por um encosto, por um espírito atormentador. E temos mais um exemplo para a gente ver. O exemplo 2. A Miriam e o Arão eram irmãos mais velhos que Moisés. E Miriam foi aquela usada por Deus para colocá-lo no cestinho e salvar a vida dele. Diz assim lá em Números 12, 1 e 2. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher coxita, uma etíope. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés, o Senhor? Não falou igualmente a nós? E diz a palavra, e Yahvé, o Senhor, ouviu tudo isso. Então, eles se achavam no direito de criticar e falar contra a autoridade de Moisés. Por quê? Porque eles eram mais velhos. Aí diz lá em Números 12, 10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, porque o Senhor chama os três, vão até a tenda da congregação. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Atacou o quê? A saúde. Então, palavras, autoridade, e a saúde, a sua saúde foi atacada. Sempre esse espírito de rebelião nos leva o quê? A afetar a saúde, seja ela espiritualmente, seja ela psicologicamente, seja ela fisicamente. Miriam, porque salvou Moisés, e Arão, o sumo sacerdote, irmãos mais velhos, achavam que podia falar mal de Moisés, pois ele era um caçulinha. A autoridade passa por cima de parentesco consanguíneo. O princípio da autoridade tem que ser obedecido e principalmente respeitado. A gente precisa respeitar. Você pode não gostar da autoridade, mas tem que respeitá-la. E isso, o respeito se deve ao presidente, se deve ao governador, se deve ao prefeito, respeito à autoridade. A pessoa pode ser ímpia, pode estar fazendo coisa errada, mas a gente respeita. A gente ora a Deus para que ilumine a mente, para que mostre o erro de alguma forma, que Deus trate com ele. Porque se a gente ora para Deus, trata com ele. Então aí é o problema de Deus com ele. Miriam, como castigo, ficou leprosa. A sua saúde foi atingida. Então, o que nós aprendemos? Que palavras sadias, mais obediência nos traz saúde. Eu vou ler em 4 traduções, porque eu achei interessante vermos que é o texto, é a parte final da palavra. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo João escrevendo ao seu discípulo Gaio, na revista atualizada: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A corrigida fiel: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. A King James atualizada: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, e que sejas bem sucedido em tudo que compreendes, assim como é próspera a tua alma. A Bíblia judaica traduz: querido amigo, oro para que você prospere em tudo e tenha boa saúde, assim como sei que prospera espiritualmente. A palavra amado, agapeitos, vem do verbo agapei, né? Amado, estimado, favorito, digno ou merecedor de amor. E essa palavra faço votos, que se traduz com oro, iukomai, quer dizer orar a Deus, orar, pedir por, desejar, fazer votos, como a gente fala, né? Faço votos de felicidade no final do ano, casamento, coisas assim. A palavra prosperidade é tradução da palavra iuodu, que significa ser bem sucedido nas questões de negócios, ter uma viagem rápida e bem sucedida, prosperar, ser bem sucedido, ter uma jornada próspera, ser bem sucedido no estender a mão, né? Uma figura de garantir um bom resultado, como se você estivesse abençoando. A palavra alma, psique, de onde vem psicologia, é o lugar, é a sede dos desejos, aversões ao nosso coração. A alma é um ser moral destinado para a vida eterna, foi designado para isso. Então, a gente primeiramente vê que o apóstolo ora para o seu filho na fé, o seu discípulo, para que da mesma forma com que ele caminha bem espiritualmente, então ele era uma pessoa, o quê? Cujas palavras, autoridade, elas lhe garantiam a saúde. Então ele ora, da mesma maneira que você, espiritualmente, a sua alma está prosperando, eu oro para que você tenha então, a bênção na vida material como na vida saúde.
Na saúde, a sua saúde física, o corpo, mental, psicológica e espiritual. Aí ele fala saúde, é a palavra higieno, de onde vem a palavra higiene, literalmente o que contribui para a saúde. É ter ou estar com boa saúde, é viver dentro de normas de limpeza e asseio, como normas para prevenir doenças. Então, esta palavra, ela se refere, assim como você tem as normas espirituais, você tem normas na cidade, normas no país, as normas de higiene, não é? Tomar banho, escovar dente, limpar bem as coisas, né? Tudo limpinho, tudo bem limpinho, isso fala de higiene. É uma figura de você não ser corrupto, no sentido material, mas também ser aquele cristão que ele é livre de qualquer contaminação de heresia ou de erro doutrinário. É estar bem fisicamente, metaforicamente é ser saudável na fé. Então a oração era essa, para que ele progredisse, abençoado por Deus na sua vida física e material, como ele era na vida espiritual, isto é, ele era um discípulo notável. Concluindo, se você usa palavras malignas, é rebelde à palavra de Deus, às ordens, normas das autoridades, você não tem saúde espiritual e poderá sofrer, especialmente com enfermidades, doenças, mas especialmente com enfermidades. Se você usa palavras de bênçãos, é obediente à palavra de Deus e às ordens das autoridades, às normas, você tem saúde espiritual e terá saúde na vida. Doenças e enfermidades podem ser físicas, mentais, psicológicas e espirituais. Falar mal da autoridade, o rei, que hoje é o presidente, a maior autoridade do país, o pastor, que é a maior autoridade espiritual sobre a tua vida, o que você espera ganhar com isso? O que Simei ganhou? O que Miriam ganhou? Ainda que depois Moisés intercedeu por ela. Você mata a sua vida espiritual. A nossa geração está doente, lembre-se. Eu falei de depressão, de transtorno de ansiedade generalizada, chamada de TAG, preocupação excessiva, ou expectativa apreensiva, a síndrome do pânico, chamado de TP, com crises de ansiedade repentina, sensação de medo, mal-estar, sintomas físicos, a síndrome de Burnout, que é o esgotamento profissional, cansaço, dores musculares, dores de cabeça frequente. Jesus já nos libertou de tudo isso. Em Mateus 8,17 ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então nós precisamos renovar a nossa mente. Mude as palavras da sua boca, não seja rebelde no coração. Mude o foco espiritual de sua vida e tenha saúde espiritual, para que você tenha uma prosperidade no sentido total da palavra. Então, foque naquilo que Deus lhe diz, foque na palavra, foque na mensagem de Deus, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não seja Maria vai com as outras, não seja uma pessoa que perde a consciência mental, a consciência espiritual, porque chamar fala de inteligência. Inteligência aqui não tem nada a ver com escola, é você entender a vontade de Deus e obedeceu, porque se você obedece, você é abençoado. E a pessoa que obedece, ela corrige a boca, ela corrige a boca, ela tem respeito às suas autoridades, ela tem respeito, e mais do que isso, ela ora, o foco dela são as coisas do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Põe em prática, e cada vez mais você vai se apropriar da bênção da saúde, porque ela já está na cruz. Eu vou encerrar orando por todas as pessoas que vão receber essa oração. Depois, no final, assim que nós encerrarmos a transmissão, os irmãos que quiserem vir à frente, eu vou estar orando por você que está aí com suas doenças, ou talvez enfermidades. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todas as pessoas que estão recebendo esta mensagem, aqueles que se encontram com doenças
e enfermidades, aqueles que se sentem oprimidos, aqueles que se sentem, meu Deus, com uma vida tendo um encosto de um demônio obsessor, opressor, que tem atormentado a sua mente, atormentado as suas noites, atormentado a sua vida no trabalho, no casamento, na família, atormentado a sua paz do Espírito, meu Deus, ordeno, sai em nome de Jesus, que ele seja curado, porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo já levou sobre si, ele já tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades, ele já pagou por tudo, Senhor, e nos apropriamos dessa bênção. Toca, Senhor, cada parte que está doente, cada parte que está enferma, aonde se alojou, Senhor, esse espírito de encosto, esse espírito obsessor, esse espírito atormentador, sai em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus Cristo, seja curado em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.